Muito bem, eu quero falar um pouco hoje sobre essa pergunta, talvez que mexeu com você. Nós estávamos pensando sobre a semana, e sabe, não vai ser fácil pregar hoje à noite. Mas, eu quero dizer para você que a gente estava conversando sobre isso, eu e a Dani. Na última eleição eu fui esperto, eu falei: Dani, você começa essa série, porque você vai pregar à noite. Brincadeira, mas sabe de uma coisa, a pergunta que queimou no nosso coração enquanto nós conversávamos, e talvez a origem dessa palavra tem o meu coração junto com o da Dani. A pergunta que queimou, que ardeu é: e aí? Domingo, um dia de decisão na nossa nação, um dia onde nós vamos decidir o maior líder, humanamente falando, da nossa nação. Mas e aí? Como será o nosso futuro? As propagandas políticas, elas ficam mostrando: olha, o seu futuro vai ser assim, vai dar tudo errado se for com aquele. E o outro fala: ixi, se for com aquele vai dar tudo pior ainda. E o outro fala: não, mas vai ser muito pior do que o pior ainda. É ou não é? Sim ou não? Já viu? E mais do que programas, são mostrados os riscos que um acredita, que o outro acredita, o problema do amanhã. Mas como será o nosso futuro? Nós estamos num momento tão delicado, como nação, como igreja, como mundo. Parece que o Armagedon já começou. Eu não sei se você percebe algo assim, mas talvez essa não seja uma má notícia para nós, mas quem sabe uma boa notícia para nós. Porque o fim da igreja é glorioso, o seu fim é maravilhoso, amém? E a pergunta que ardeu e o que eu quero tentar responder para você nessa manhã, nesse dia maravilhoso, é: como será o futuro? Essa preocupação, essa pergunta bateu no meu coração, no coração da pastora Dani, eu sei que bateu no seu também. E agora, como será o dia 31 de outubro, dia das bruxas? Não é não. Como será o dia 1º de novembro? Como será o ano de 2023? Aliás, tenta fazer um retrato do futuro nos próximos 10 anos, os próximos 5 anos. A nossa visão é tão limitada porque pensamos em 1 de janeiro de 2023. Talvez a visão de Deus veja os próximos, claro que Deus vê toda a eternidade, mas talvez a visão de Deus é que eu e você enxerguemos os próximos 10 anos, os próximos 20 anos, os próximos 100 anos. Como seria você enxergar um retrato do futuro? Como eu queria ver, e como eu quero ver. Mas sabe, a pergunta que eu quero te ajudar a responder, do ponto de vista da palavra de Deus, e olhando para nós cristãos, para a minha vida e para a sua vida, como será o futuro, amém? Antes de tudo eu quero dizer, você não está aqui para fugir, amém? Sim ou não? Você não está aqui para fugir, você está aqui para mudar a realidade do amanhã, eu acredito nisso. Você também não está aqui para se entregar a qualquer sistema educacional, político. Você está aqui porque Deus te deu um mandato cultural, uma autoridade. Lá em Gênesis 1, o Senhor disse: olha, dominem a terra. Ele faz o homem e Ele dá um mandato. Ele fala: olha, dominem a terra. Vocês precisam crescer, multiplicar. Olha, exerçam a função da família. A função social, ela não é apenas entregar cestas, fazer ajudas humanitárias, isso é bom, mas toda a função social começa dentro dos nossos lares. A família é o maior potencializador social que existe. Amém? Por isso que o mandato de Deus, cultural, social, é um mandato para nós, é um mandato de Deus para nós. Sabe, o Senhor, Ele tem esses mandatos, e lá em Gênesis 2, agora Ele nos dá um mandato que é uma autoridade espiritual. Ele disse: olha, daquele fruto vocês não vão comer, por outro lado, vocês têm toda a autoridade nesse lugar. Sabe, Deus está dizendo, a igreja, o cristão, ele tem poder, ele tem autoridade, por causa de mim, diz o Senhor. É como se Ele estivesse falando por causa do que eu fiz, amém?
Então você está aqui, eu acredito nisso, preste atenção. Você está aqui nessa terra para ser luz, amém? Você está aqui nessa terra não para se submeter a qualquer capítulo da história, mas eu acredito que cada cristão, eu e você, estamos aqui para reger a história da humanidade, para guiar esse negócio, amém? Como será o futuro? A primeira resposta que eu quero te dar, o futuro, como será o futuro? O futuro tem, eu e você, né? Eu prefiro dizer, você tem um poder sobre o futuro. Diga assim, eu tenho poder sobre o futuro. Agora eu quero falar a palavra mais detalhadamente bíblica, para você não exagerar. Porque você não pode exagerar para cá nem para lá. Mas eu quero dizer a frase agora mais assim, bem no detalhe, para você entender o que eu quero dizer quando eu digo que você tem poder sobre o futuro. Mas diga assim comigo, eu tenho um certo poder sobre o futuro. Amém ou não? Sabe, queridos, o futuro não é aquilo que acontece. O futuro é aquilo que você constrói. E a palavra de Deus aponta para mim, para você como cristãos, eu vou te mostrar isso, que há uma força, há decisões hoje que transformam o amanhã. Nós pregamos ordem e progresso, e durante 4 semanas nós mostramos biblicamente para você como decisões de ordem hoje, elas ampliam, elas abençoam, elas fazem o nosso futuro progredir, amém? Elas trazem sucesso, sabe, o futuro será também conforme suas decisões. Então eu quero dizer para você a boa notícia, como será o futuro? O seu futuro não será e não está selado pelas maldições do seu passado, se você decidir pelas bênçãos hoje. Se você decidir pelas bênçãos de Deus hoje, o seu futuro não está selado pelo seu passado de maldição, mas ele está selado a partir de Cristo, a partir do presente de bênção, a partir do que Deus está fazendo na sua vida. Quantos estão entendendo? Por isso que as decisões por Jesus, desde a salvação até o nosso discipulado, nos tornando mais próximos do que Cristo é, nos tornando esse homem feito à imagem e semelhança de Deus. Diz lá em Gênesis 1, antes do mandato cultural, ele diz, olha, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, a imagem de Deus, está falando, olha, o homem foi feito para ter o caráter de Deus, para ter a mente de Cristo, por isso o homem terá domínio sobre a terra. Deus queria e Deus quer uma terra abençoada, um povo santo, um povo feliz, um povo próspero. Então quando você escolhe a bênção hoje, as maldições do passado são anuladas no futuro. E eu quero que você e eu escolhamos juntos hoje esse futuro em nome de Jesus, amém? Então o que eu quero dizer com isso? Você pode virar as chaves, você pode decidir, Você vê como a palavra de Deus é clara, ela fala, submetam-se a Deus e fujam, e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, amém? Está falando para nós, a resistência é nossa, submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, para aquele povo de Corinto que tinha tanto Espírito Santo, mas tinha tanta influência da imoralidade, o apóstolo Paulo está dizendo para eles, fujam da imoralidade. O que eu quero dizer com isso, é que existem chaves na minha e nas suas mãos, que determinam muito do nosso futuro. Você tem um certo poder sobre o futuro. Mateus 16, 19, o Senhor diz, Jesus quem disse, eu lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, será ligado nos céus, o que você desligar na terra, será desligado nos céus. Você tem o poder de concordância na terra, para que os céus se movimentam. Quando você se move na terra, certamente os céus se movem ao seu favor. Quantos estão entendendo isso? Eu quero dizer isso com muita convicção. Nós precisamos tirar essa parte talvez tão mística do Evangelho e trazer para o nosso coração esse Evangelho completo, onde Deus coloca sobre nós responsabilidades, Deus coloca sobre nós
missão, Deus coloca sobre nós, vamos dizer assim, deveres, mas Deus coloca sobre nós bênçãos de autoridade, bênçãos que determinam o nosso futuro. Você pode decidir por um futuro de bênção, você pode dizer sim para a bênção e não para a maldição, e essa decisão não é minha, não é assim, ela é uma decisão na sua vida que tem que ser sua. Eu não posso decidir por você, você não pode decidir por essa pessoa do seu lado, cada um precisa fazer a sua escolha. Salmos 91 diz assim, olha o que diz em Salmos 91, eu gosto muito desse salmo, mas o versículo 7 em diante, diz assim, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido, nada o atingirá. Depois ele vai continuando e ele diz assim, olha, se você fizer do Altíssimo a sua proteção, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, se você fizer de Deus a sua morada, o seu lugar de habitação, o seu lugar de proteção, a sua força, a sua fortaleza, a sua confiança, nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma alcançará a sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem ao seu respeito, para que te protejam em seus caminhos, amém? Mas antes ele fala sobre uma decisão, ele fala sobre uma decisão nossa, ele fala, se você colocar o Senhor como, se você se refugiar no Senhor, se você, olha só como decisões por Deus hoje, abençoam e protegem o nosso futuro. Deuteronômio 30, Deuteronômio 28, eu amo, fala sobre as bênçãos da obediência, mas em Deuteronômio 30, nesse mesmo contexto, no versículo 8, olha o que diz, vocês obedecerão de novo ao Senhor, seguirão os seus mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor Deus, o quê? Abençoará o que as suas mãos fizerem, abençoará os seus filhos, abençoará a colheita da sua terra. Olha só, o Senhor se alegrará com vocês, Ele tornará vocês prósperos, como se alegrou os seus antepassados, se vocês obedecerem ao Senhor Deus, guardarem os seus mandamentos e decretos, voltarem para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Agora olha só, vai melhorar, o que Deus diz vai melhorar, não vai piorar, porque hoje a mensagem é de boas novas para você. Mas olha, vai melhorar, olha o próximo, olha o que diz aí no versículo 14, nada disso, pulei né, meu Deus, versículo 11, olha o que diz aí, o que hoje estou ordenando é muito difícil, só alguns conseguem, a maioria não vai conseguir, eu tenho isso para uma minoria, sim ou não? Não, olha o que diz, a boa notícia está diante de nós, o que hoje estou lhe ordenando, o que hoje lhes estou ordenando, não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, e aqui está um ponto, porque ele está dizendo, olha, tem muita gente que fala que isso é impossível, tem muita gente que fala que isso depende de uma altíssima espiritualidade, não, tem muita gente que fala que isso é só se você chegar à plena maturidade, mas ele está dizendo, não, isso não é difícil, isso não está além do alcance de ninguém, isso é algo que eu e você podemos decidir, é possível, eu posso decidir o futuro, as minhas decisões de hoje, elas certamente geram a previsão de um amanhã. Pelas decisões das pessoas hoje, de acordo com a palavra de Deus ou não, você pode prever o futuro delas. Olha o que a palavra está dizendo aí, ainda bem que o copo não estava aqui. Eu estou igual a Dani hoje, rodando as muralhas de Jericó. Até porque às 19 horas elas vão cair. Aleluia. Mas veja só, olha como que ele diz, olha como que a palavra é incrível, desmistifica. Olha o que ele está dizendo, para os grandes espiritualistas isso poderia ser uma heresia. Ele está dizendo, não está lá no céu não. Já viu aquelas pessoas extremamente tipo assim, não, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nenhum poder, eu não tenho nada que eu fizer vai abençoar meu futuro, não tem nada a ver comigo, não, é só Ele, eu não tenho influência, mas ele está dizendo o contrário, ele está dizendo, não está lá em cima no céu, então não fica perguntando isso, não está lá,
Ele está dizendo, mas também não está além do mar, não está lá no lugar difícil de alcançar. Não, agora olha só, no versículo 14 diz, a palavra está bem próxima de vocês, ela está em sua boca, em seu coração, e por isso vocês podem e poderão obedecer-lhe. Vejam que hoje eu coloco diante de vocês a vida e prosperidade, ou a morte e a destruição. Deus está dizendo, sempre eu darei a livre escolha para cada um dos meus filhos, sempre eu colocarei eles diante de circunstâncias, e a escolha de cada um determinará o seu futuro. Portanto, por isso eu estou dizendo, escolha a bênção hoje, escolha o caminho da palavra de Deus, escolha servir o Senhor, escolha amar ao Senhor Deus de todo o seu coração, escolha entregar a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua casa para esse Deus. Decida hoje por Jesus, se você ainda não decidiu. Entregue o seu coração, entregue tudo que Deus colocou nas suas mãos, entregue tudo que está dentro de você, que aliás Ele que plantou, porque você vai ver o futuro de bênção que Deus está preparando para você, o futuro abençoado. Vejam, hoje eu coloco diante de vocês, escolham. Agora no versículo 19 ele diz, está diante de vocês a vida, a morte, a bênção, a maldição. Agora, hoje, escolham portanto a vida. Decidam. Vejam como as decisões por Deus hoje, elas abençoam o nosso futuro, amém? Sim ou não? E eu quero só dar mais uma palhinha. 2 Coríntios 1:20 diz assim, pois quantas forem as promessas de Deus. Tem gente que lê esse texto errado. Tem gente que fala assim, porque Deus tem o sim e Deus tem o amém. Não sei, vamos ver o texto? Pois quantas forem as promessas de Deus, pois quantas forem as promessas feitas por Deus. Quem tem promessas feitas por Deus aí? Todos temos. Se alguém não levantou a mão eu não vi, mas todos temos. Porque nós temos promessas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é um completo livro nutricional de promessas. Sabe, mas tem promessas pessoais. Tem também promessas de Deus pessoais para você. Tem promessas para essa igreja. E aí, cara? Menor, não posso propagar não, muito novo, eu vou propagar só os caras de 21 para cima, que está dando muito, né, os meninos novos estão sendo muito assediados, gente. Aí outro dia eu brinquei com um menino aqui, aí a mãe já falou para mim, pega leve pastor, estou custando para segurar o leão. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, olha que diz aí, tantas tem em Cristo Então Deus fez uma promessa. O que Cristo fez? O que Cristo fez? Concordou, Ele disse sim. Toda a promessa de Deus para nós, da palavra do Senhor, Jesus Cristo está dizendo, sim, eu abençoo para você viver. Todas as promessas que o Espírito Santo derramou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os projetos do seu futuro, todas as promessas, tudo que aponta para o que vai acontecer em 2023 na sua vida, 2024, 2025, 2030, tudo que está pronto para você, tudo que Deus está preparando para você, Jesus já está dizendo sim. Agora o amém pertence a quem? Pertence a quem? A nós. Quantos estão entendendo? Olha o que ele diz, por isso, por meio de Cristo, o amém é pronunciado por nós, eu e você. E o que eu quero dizer com isso, preste atenção, a nossa oração não é dizer sim ao que Deus não quer, a nossa oração é dizer amém ao que Deus já disse sim. Vou repetir. A nossa oração não é dizer sim ao que Deus não quer. A nossa oração é dizer amém ao que Deus já disse sim. Todas as promessas de Deus, elas já têm o sim de Jesus. E elas estão esperando o seu e o meu amém. Amém? Amém ou não? Amém. Tem promessas de Deus para a sua família. Jesus está dizendo sim, você diz? Amém. Tem promessas de Deus para os projetos futuros da sua vida. Você pode dizer o quê? Tem promessas para os seus filhos, Jesus disse sim. Tem promessas para a sua obediência, sim. E você diz amém. É a concordância, nós concordamos. Portanto, o que eu quero dizer é que eu e você podemos sim influenciar, decidir sobre o futuro da nossa casa. Sobre o futuro da nossa casa. Pela graça de Deus.
Muitas decisões dos meus pais mudaram o futuro da minha vida e do meu irmão. Todas as promessas apontam para o futuro. Jesus está dizendo sim. Os projetos de Deus para você, o seu chamado e também sobre essa nação. Jesus diz sim, eu abençoarei o Brasil. Todas as promessas que temos o sim de Deus, nós podemos dizer o quê? Amém. Então a primeira resposta que eu quero te dar, como será o futuro? O futuro será também de acordo com a minha e a sua decisão. Escolha a bênção de Deus e você vai ver um futuro abençoado. É o que Deus tem para a minha vida e a sua vida. Segunda coisa, como será o futuro? Eu quero dizer uma segunda boa notícia. Meu Deus, hoje é só boa notícia. E eu espero que essa boa notícia prolongue até as 21 horas. Mas preste atenção, eu quero dizer para você hoje, a segunda boa notícia. Deus continuará fazendo de você alguém vitorioso. Como será o futuro? Você continuará vitorioso. Como será o futuro? Diga comigo, eu continuarei vitorioso. Onde está isso, pastor? Está na palavra de Deus. A igreja não depende de sistemas, de circunstâncias para ser vitoriosa. O Filho de Deus, ele é vitorioso, não é sobre as circunstâncias, mas é sobre a sua identidade. Olha o que diz aí na palavra de Deus em 1 João, capítulo 5. Versículo 1 diz assim: todo aquele que crê em Jesus, 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Agora sim o que eu quero destacar, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos são difíceis. Eles são difíceis demais, está vendo? Sim ou não? Você entende como a palavra de Deus, ela tira o peso da obediência? A obediência, quando a gente crê, a gente flui. A obediência, ela só é pesada para religiosos, mas para quem tem o Espírito Santo, ela se torna um fluir, um fluido. Para quem tem um coração ensinável, humilde, como a pastora Dani ministrou semana passada, humilde para entender, para discernir, para receber ensino, para ouvir a palavra de Deus com o coração aberto, a obediência a Deus se torna o quê? Leve. Olha aí, e os seus mandamentos não são pesados. Agora olha que incrível, o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí ele responde de novo, para ninguém ter dúvida, quem é que vence o mundo? Amém? Quem é que vence o mundo? Somente, diga comigo, somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Então quem é filho de Deus de verdade, quem tem essa identidade, é vitorioso, independente de quem vencer as urnas hoje. A sua vitória é maior do que a vitória política, porque a sua vitória não depende das circunstâncias, depende de quem está dentro de você. Quantos estão entendendo? O que é nascido de Deus já venceu, ele já tem o DNA da vitória. Ele já nasceu com selo. Eu estava vendo o Rivaldo falar do filho dele. O Rivaldo, o jogador Rivaldo, ele é até cristão. Ele tem um filho que é jogador de futebol. Nem conheço, mas ele tem. Mas achei engraçado ele falando que quando a esposa dele estava grávida, quando aquele menino estava nascendo, diz ele que já selou que ele seria um jogador de futebol. Mas sabe o que acontece no reino de Deus? Quando você nasce de novo, quando você crê em Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem e sela na sua vida um DNA escrito vitorioso. Vitorioso, vitorioso. Portanto, como será o futuro? O futuro continua você sendo vitorioso por natureza, porque é filho de Deus. Não é sobre as circunstâncias que estamos, mas sobre o Pai que temos. Não é sobre as circunstâncias que podemos enfrentar, mas sobre quem somos em Jesus. Está entendendo? É muito maior. Essa é a vitória.
Sabemos, veja, Romanos 8, eu amo esse texto. Sabemos, versículo 28, estou empolgado, nem estou esquecendo dos textos aí para os irmãos. Mas sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Amém? Aí diz, olha, Ele os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Veja, lá em Gênesis 1, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A única coisa que tira você da imagem e semelhança de Deus é o pecado. O pecado tirou essa imagem plena do homem com Deus. Mas agora tem um projeto novo, agora é Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo está explicando isso ao povo de Roma. Ele está dizendo, romanos, prestem atenção, nós estamos numa nova era, Deus está resgatando, nós estamos na era da nova aliança, onde Deus está resgatando a imagem de Deus na vida de vocês. Portanto, vocês estão voltando a ser vitoriosos como Deus. Vocês estão voltando a ter o caráter de Deus. Vocês estão voltando a ser poderosos por causa de Deus na vida de vocês. E ele continua, ele vai continuando e depois ele diz, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Por quê? Porque agora você está entendendo que o futuro está ligado a um DNA de vitória que Deus já colocou no seu coração. A vitória está dentro de você, ela está aqui dentro, é um selo. Quantos estão entendendo? Ou só eu que estou entendendo isso? É um selo, ela não depende fora. As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, pastor, você perdeu sua mãe. O ano passado muita gente falava isso para mim, pastor, você perdeu sua mãe, mas não perdeu a energia. Pastor, você perdeu sua mãe, mas parece que você não perdeu a alegria. Pastor, você perdeu sua mãe, mas parece que você não perdeu a força. N pessoas, dezenas de pessoas. Mas sabe, essas circunstâncias tristes podem acontecer, de fato elas podem acontecer, mas nós não somos dominados por elas, nós não somos controlados pelas circunstâncias, nós somos dominados e governados pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Por isso que aqui dentro está a vitória não depende das circunstâncias, mas a vitória depende de quem você é. Ela está ligada ao seu DNA. E ele continua, eu vou só passar os versículos, aí vocês vão dando um jeito aí, mas fala assim, olha, quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é maior? Quem que vai fazer? É o diabo? Não. Quem que vai fazer acusação contra os escolhidos? É um movimento do outro lado? Não. Quem que vai acusar? Não tem quem acuse não. Deus os justifica. Pode acusar, Deus os justifica. Pode falar, Deus justifica. Não, então pior do que acusar, eu quero é condenar. Ninguém vai condenar, porque Deus é o nosso juiz, e Ele é o justo juiz. Está entendendo? Pensa, é uma história que você já está absolvido. Já está, por causa da cruz de Cristo. E aí ele continua, quem vai nos separar do amor de... deixa eu dar um destaque no negócio aqui. Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, e está sentado à direita de Deus. Só queria falar isso, mas vamos continuar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será o quê? Será o quê? Será tribulação? Ele está fazendo uma pergunta. Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será Covid? Será a morte de um parente? Será um governo de esquerda ou de direita? Será, o que vai acontecer? Isso vai separar a gente do amor de Cristo? Nada disso, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem direita, nem esquerda, nada nos separará do amor de Cristo que está em Cristo Jesus. A sua vida já está com o selo da vitória. Então a segunda resposta que eu te dou, como será o futuro? O futuro será vitorioso para quem está do lado certo. O futuro será vitorioso para quem tem o Pai certo. Não é sobre as circunstâncias, é sobre quem é o seu Pai. Não é sobre as circunstâncias, mas é sobre a sua identidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém?
Terceira resposta e última que eu quero te dar: como será o futuro? Como será o nosso futuro? Como será o seu futuro? Deixa eu te explicar uma coisa. Você como cristão, olha que coisa, tenta pensar uns 10 segundos nessa frase. Mas você como cristão não controla nada, mas influencia tudo. Quantos estão entendendo? Mais 10 segundos. Você como cristão não controla nada, mas influencia tudo. Entenda. Como será o nosso futuro? A igreja não deve controlar. A igreja não pode, de certa forma, controlar. Mas ela deve influenciar. Amém ou não? Amém. Você não controla ninguém, mas você influencia alguém. Sim ou não? Sim. Entenda? A igreja, ela não controla nada, mas influencia tudo. O futuro será influenciado pela esfera que Deus tem te colocado. E a religião é uma das 7 esferas. E a igreja, ela está nessa esfera, e ela está lá fora em outras esferas. Deixa eu tentar explicar um pouco disso para você. Até porque eu mesmo tenho tido uma revelação sobre esse assunto melhor de uns 4 anos para cá. Olha o que diz em Romanos 13:11. Façam isso. Ele está dando algumas direções para o povo de Roma, e ele diz, para a igreja em Roma, e ele diz: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Ele está falando sobre a volta de Cristo. Preste atenção, ele está dizendo sobre o dia, porque é o seguinte, olha, eu fui salvo há 5 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 1 ano atrás. É como se a palavra de Deus estivesse falando para você, hoje, a consumação da sua salvação, ou seja, o fim, vamos dizer entre aspas, desse processo já está mais perto do que antes. Faz sentido ou não? É até meio óbvio, mas tem um sentido. Ele está falando, compreenda o tempo que vocês estão vivendo. Mas ele não disse isso na Grécia, ele disse isso em Roma, no centro do mundo que imperava naquela época. Toda aquela região estava dominada pelo Império Romano. Ele está dizendo isso no ponto de raiz, no ponto de origem da influência. Ele está dizendo isso no centro, na raiz da influência política, social e da segurança e de tudo mais. Ele não estava dizendo isso em Jerusalém. Veja, Deus escolheu essa palavra para o apóstolo Paulo, na onde fluíam as ordens. Porque o apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo que teve o maior nível de revelação do evangelho de influência. Por isso que ele chega e ele fica meio indignado dos apóstolos estarem lá em Jerusalém. Por isso que ele chega nas cidades, ele encontra homens e mulheres de influência. Por isso que ele chega numa cidade, ele fala do evangelho para Lídia. Por isso que na cadeia, ele falava para o chefe dos policiais. Porque ele entendia que ele precisava exercer um chamado, um mandato cultural, social, espiritual. O apóstolo Paulo foi o apóstolo, sem dúvida alguma, que teve o maior nível de discernimento desse assunto. E eu não estou dizendo que ele era melhor por isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como será o futuro? O futuro é que você e eu vamos influenciar mais do que hoje. Sabe por que nós estamos em tamanha batalha? E é muito diferente de 16 anos atrás. É muito diferente de 20 anos atrás. E por isso a geração mais nova não sabe. É muito diferente. Porque 20 anos atrás, 24 anos atrás, a igreja brasileira, desculpa, eu falo isso com muito carinho,
ainda era fraca na sua influência. Ela não estava nas esferas. Ela não estava na política. Ela não estava na economia. A igreja era pobre. Por isso que, antigamente, ser crente era coisa de pobre, de burro, de ignorante, de gente que não tem o que fazer. Ele vai lá naquela igreja que ele não tem o que fazer, ele vai lá no culto. Era assim que a gente era visto. A igreja não entendia o lugar de posição que ela precisava estar. Porque toda vez que a igreja, preste atenção, eu vou tentar construir algo aqui. Toda vez que a igreja começa a entender a sua posição, o lugar que Deus projetou para ela estar, toda vez que a igreja entende isso, ela aumenta sua influência, e toda vez que ela aumenta a sua influência, Deus levanta um imperador para tentar abatê-la. A igreja no século I aumentou sua influência, entrou nas esferas. No século II ela estava na política, na economia. A burguesia era predominantemente cristã. A política era predominantemente cristã. E um imperador chamado Constantino, você pode ver isso é história, no século III, ele é usado pelo diabo, e ele percebe o poder e a influência da igreja, porque agora a igreja não era mais aquela sofrida, perseguida, pequena, sem influência. A igreja não era mais a igreja só dos pobres. A igreja não era só a igreja que não estava na política, só submetida a qualquer lei, a qualquer sistema. A igreja não era uma igreja que não estava na educação, não estava na cultura, nas artes. A igreja agora ela se torna o centro das cidades, porque preste atenção, a igreja de Cristo, eu e você, nós não somos um subproduto da sociedade. Pelo contrário, a sociedade precisa ser um subproduto da igreja. Por isso, historicamente, esqueçam a questão religiosa, mas historicamente, as igrejas eram colocadas no centro das cidades. Porque é a partir da igreja que a cultura precisa ser formada. A igreja é promotora cultural, a igreja é promotora social, a igreja é promotora espiritual. Eu sei que eu estou mexendo com a cabeça de alguns. Mateus 28:18 diz assim, Jesus se aproxima dos discípulos e ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na... Só no céu? Jesus tem autoridade só no céu? Não. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas ele estava indo embora para o céu. E Jesus não está aqui, ele está lá no céu. Ele está sentado à direita do Pai. Até que o inimigo seja colocado completamente debaixo dos seus pés. Eu sei que ele vai vir, vai reinar sim, mas veja, aqui Jesus, ele está dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele está dizendo para os discípulos, olha, presta atenção, eu estou indo para o céu, mas a minha autoridade continua. E aí ele está dizendo, portanto, vocês não podem parar, vão e façam discípulos das nações. A melhor tradução aqui é, vai, discipule as nações. Uma coisa é discipular um indivíduo, outra coisa é você discipular o ambiente que Deus colocou você. Uma coisa é você discipular uma pessoa, e isso é bom, e é um dever, é uma missão. Mas outra coisa é quando a igreja se levanta para discipular a nação. É quando a igreja se levanta e diz, não vamos aceitar aborto. É quando a igreja se levanta e diz, não vamos aceitar corrupção. É quando a igreja se levanta e diz, não vamos aceitar isso, aquilo, isso, porque nós sabemos que isso é um futuro de maldição, mas nós queremos um futuro de bênção para os nossos filhos. É quando a igreja tem influência. E o que aconteceu na igreja, voltando aqui à história, a igreja de Cristo, ela foi sendo invisível, ninguém percebeu, ela foi crescendo, era invisível, sabe, meu pai fundou algumas igrejas, e uma das igrejas que ele fundou foi apedrejada. Hoje, se alguém apedrejar uma igreja, a própria sociedade vai contra a pessoa.
Mas há 30 anos atrás era bonito se apedrejar uma igreja evangélica. Era bonito. O menino pichou aqui. O tadinho do BH Supermercados. Eu tenho dó, porque eles picham toda semana. O menino vem, tem a parede da Light, a parede do BH, ele picha do BH, mas da Light ele faz o sinal da cruz e vai embora. Eu estou falando sério. E uma vez o menino pichou aqui, e alguém aqui da região falou assim: eu vou descobrir quem é e eu vou sapecar esse menino. Vocês estão entendendo? 30 anos atrás a igreja não tinha influência. A igreja, ela não tinha força. E a igreja, ela veio invisível. Parece que discretamente. Ela foi crescendo. Ela foi ganhando espaço. Ela foi melhorando a sua qualidade. Eu estou falando da igreja no geral. Ela foi amadurecendo. Ela foi entendendo. Ela foi criando influência. Hoje tem grandes empresários, grandes coaches, grandes economistas, cristãos. Hoje tem diretores de hospitais cristãos, aliás, tem até hospitais cristãos. Hoje tem grandes reitores de universidades cristãos. É porque eles só mostram o outro lado, mas tem muita gente boa aí. Pela primeira vez na história desse país, nós tivemos 5, 6 ou 7 ministros cristãos. 3 ministros pastores. Nós temos um pastor dentro do STF. Quantos estão entendendo? A igreja está avançando, e quando a igreja avança, o inimigo quer se levantar para abafá-la, porque ela está se colocando no lugar que Deus projetou. Sabe como será o futuro? Será a nossa influência aumentando. Essa é a última resposta. Nós vamos discipular o Brasil. De certa forma o futuro chegou. Por quê? Porque a igreja brasileira está experimentando o futuro hoje. Para nós que nos convertemos, talvez para você que se converteu há poucos anos, você não enxerga isso, mas qualquer cristão que se converteu há mais de 15, 20 anos, ele sabe que nós estamos no futuro. A igreja já está no futuro. A igreja está no futuro. Claro, tem alguns lá que dão mau testemunho nas esferas, tem empresário cristão que sonega imposto, tem político cristão que é corrupto, tem uma minoria, mas tem. Mas nós não olhamos para eles. Porque eles têm o rótulo de evangélico, eles têm o rótulo de religião, mas eles não têm um relacionamento com Deus. Mas lá em cima, na política, na área social, na área educacional, na área econômica, tem homens e mulheres de Deus sendo levantados dentro da igreja para influenciar. O mandato cultural é: dominem sobre a terra. Multipliquem-se, cuidem dela, cultivem. Vocês precisam cuidar desse negócio. Eu dei na mão de vocês, eu dei autoridade. E olha só a parábola de Jesus em Mateus 13, 31. Mateus 13, 31, olha que incrível a parábola de Jesus. Ele disse: o reino dos céus é como um grão de mostarda, pequenininho, que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor das sementes, quando cresce, diga comigo, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças. E não é só uma hortaliça, ela se torna uma árvore. De modo que agora as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Quantos estão entendendo? É você quando você aceitou Jesus. A sementinha, aceitou Jesus, chegou lá em casa, era o único crentinho, coitado. O pai falava: menino, mas nós nascemos nessa religião, você mudou? A mãe falava: menino, você tá radical demais. Menina, você está exagerando. Menina, agora você só quer ir na igreja. Aí a família falava: você não vai mais nos almoços da família, porque você chega atrasado, você está no culto. Aí o outro fala, aí um fala. Aí lá na escola o cara fala: você saiu da nossa turma, você não vai mais puxar o beck. Oh, meu Deus. Aí começa: ei, agora você vai no jogo, e na hora que o galo, a torcida da galocura canta o palavrão, você abaixa a cabeça e fica em oração. O que aconteceu com você? Tem alguma coisa acontecendo. Mas sabe o que é? É porque você começa como um grão de mostarda. O reino de Deus está dentro de nós.
E ele é pequenininho, mas aí passa 1 ano, passam 2 anos, passam 3 anos, e agora papai e mamãe são batizados por você, e agora o seu irmão aceita Jesus, e agora a sua família está impactada, os seus tios estão se convertendo, a sua avó aceitou Jesus antes de morrer, agora já nasce um bebê, já é dedicado a Deus aqui na frente, com 7 anos ele aceita Jesus lá no mini auditório, e com 11 anos ele já está cheio do Espírito Santo, falando em línguas, cheio do Espírito de Deus. Você entende? Quantos estão entendendo? Meu Deus, é pequenininho. 30 anos atrás, é a igrejinha, 8% do país, é a igrejinha. Todo bairro tinha 2, 3 centros de candomblé nesse país. Hoje é raro você ver um, e às vezes eles têm vergonha de falar que ali é aquilo. Eu descobri um aí outro dia, porque alguém falou, eu falei, mas cadê a placa? Não, eles não põem placa não. Há 30 anos atrás eles punham placa. Fazia os trabalhos na frente das igrejas. Descobriram que meu pai morava na rua, trabalho na frente da nossa casa. Meu pai ia lá e chutava tudo de manhã. Está amarrado. Esses caras ficam sujando nossa calçada. Presta atenção, isso é o evangelho do reino avançando. Isso é a igreja que era um grão de mostarda, agora ela se torna hortaliça. Mas quando eu olho para o futuro, eu vejo uma grande árvore nessa nação. A igreja expandindo, amadurecendo. E como igreja de Cristo, nós amadurecemos, aleluia. Contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento, olha só, ele é invisível. É o que eu disse. Parece pequeno, é tão invisível. São 12 homens. São só 12 homens. A maioria homens simples. Tem até pescador lá no meio. São só 12 homens e agora o Cristo deles morreu. Esse trem não vai dar em nada. Mas eles eram como fermentos. Eles estavam em todos os lugares. Eles estavam entrando na política. Eles estavam entrando na educação, na segurança pública. Eles estavam entrando nas artes, na cultura. Eles estavam sendo os formadores culturais, sociais e espirituais daquela região. Até que no século 3 a igreja estava sendo vista por toda aquela terra. E por isso Satanás colocou no coração de Constantino: você precisa parar a igreja, porque agora ela atingiu o lugar que Deus queria. Infelizmente, no século 3, eu não quero entrar muito na história, eu já estou terminando, mas no século 3, Constantino faz uma aliança entre igreja e Estado. Não tem nada a ver com o que aconteceu hoje, por favor, não confunda. Mas agora a igreja se submete ao Estado. E a igreja diminui o seu poder. Porque a igreja não está abaixo do Estado. A igreja está acima dele. Uma vez falaram para o Billy Graham: você está tão conhecido, você está no auge do seu ministério, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? E ele diz: por que eu me rebaixaria? Quantos estão entendendo? Não é que uma coisa é maior do que a outra, lógico que não, mas ele quis dizer o seguinte: a igreja é a esfera mais importante. Entenda, nós precisamos entender isso para virar a chave. Porque uma coisa é evangelizar uma pessoa, batizar uma pessoa, cuidar de uma pessoa, ensinar a obedecer a Cristo. Nós precisamos fazer isso, porque essa semente é importante. Mas Deus também nos chamou para discipular os ambientes que estamos. Você não é só discipulador de uma pessoa, você é discipulador da sua família, você é discipulador do seu prédio, você é discipulador do seu bairro. Você é discipulador da sua sala de trabalho, amém? Você é discipulador dos seus funcionários, você é discipulador do seu estagiário, você é discipulador do seu chefe, você é o líder espiritual na onde Deus te colocou, amém? A gente precisa olhar para isso e enxergar isso, sabe?
É como um fermento, o reino dos céus é como um fermento. A mulher colocou, você já viu tanto de fermento? Pega lá, eu vou fazer uma propaganda porque eu não sei o nome, mas o pó royal, né? Que é o famoso. Pega lá uma colherzinha de pó royal. Não é pó royal que fala? Pó royal. Tem outras marcas, mas eu não lembro. Mas pega lá uma colherzinha de pó royal naquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate, né, meu amor? Ó. Viu? Mas aí você pega uma colherzinha de fermento, coloca dentro daquela farinha, e aquele bolo que está baixinho na assadeira, quando 40 minutos no forno, ele ó. Só que ninguém sente o gosto do fermento, ninguém vê o fermento, ele é tão pequenininho, mas ele influencia toda a massa. A igreja foi chamada para influenciar toda a massa. Esse é o evangelho do reino. Olha aí. É como você estava escondido, mas olha o que Deus está fazendo para você. Você estava escondido, mas Deus está fazendo você ser visto. E a palavra que eu te dou pela graça de Deus e com unção do Espírito Santo dentro do meu coração ardente aqui, é que você não estava sendo tão visto, mas o seu futuro é mais visível do que você está sendo visto hoje. Você vai ser mais visível. Deus vai te projetar. E não tem a ver com um lado do outro, não é questão de dinheiro, de cargo, não é só isso. É a questão da influência e do poder e da unção que Ele vai te dar. Sabe, a igreja invisível vai se tornando visível, cresce como um fermento, sabe, e isso aconteceu no Brasil, sabe, isso depois que Constantino acabou com a influência da igreja, no século 3, 4, depois ele proibiu os pastores de terem filhos, depois mais para frente ele vem com uma súmula, proíbe os pastores de casar, os padres não casam mais, não tem filhos mais, olha só, está tirando o domínio, está influenciando erradamente, tantas confusões, tantas heresias, e a igreja foi aceitando isso, porque isso foi fazendo da igreja perder o seu mandato cultural, e agora a igreja que era para influenciar as culturas, ela só tem um prédio no meio das cidades, no meio de um jardim, no meio de uma praça, mas ela não influencia mais o coração das pessoas, porque a igreja se tornou não mais um lugar de relacionamento com Deus, mas uma religião. E foi os da religião de Jesus que o crucificaram. Foi os da religião de Jesus que o crucificaram. Mas não foi os que tinham relacionamento com Jesus. Quantos estão entendendo? É muito diferente. Essas áreas estão sendo ocupadas hoje por doutrinadores, por pensamentos. Política, economia, artes, entretenimento, mídia, família, educação, religião, sabe? E esses inimigos representam potestades. Sabe o que é diferente, gente? É diferente. As potestades, elas doutrinam. Elas estão em pessoas, influenciando pessoas, as pessoas morrem, mas elas continuam. Por isso que lá em Daniel 7, deixa eu te dar um outro exemplo. Pode ser Daniel 7. Lá em Daniel 7, tem um espírito chamado Leviatã. Daquela era. Lá em Apocalipse 13, fala de Leviatã de novo. Por isso que tem Jezabel lá na história, lá em Reis, na história de Eliseu, lá tem Jezabel. Mas lá em Apocalipse 1 e 2, Jezabel volta na igreja de Tiatira, se não me engano. Por isso que Balaão está lá, é aquele que está ligado a Mamon, e agora, lá em Apocalipse, ele estava numa igreja, se não me engano, Pérgamo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as pessoas morrem, mas o espírito continua. Marx morreu, mas o espírito continua. Gramsci morreu, mas o espírito continua. Porque o espírito, nesse nível, potestade, é uma doutrina. Por isso que as pessoas creem em Jesus, precisam ser redoutrinadas. Elas vêm com doutrinas de Jezabel, imoralidades em várias áreas. Elas vêm com doutrinas de Balaão, problemas na área financeira. Balaão aponta, era aquele cara que trocava a falsa profecia por dinheiro, está ligado a Mamon. Vem com dificuldades de entender a prosperidade, a riqueza, a generosidade. Por isso que as outras religiões pregam a pobreza. A única religião que prega a prosperidade é a religião cristã e judaica. Pode ver.
Olha para o budismo. Até mesmo, infelizmente, com muito respeito eu falo isso, até o catolicismo prega a pobreza como bonita. O budismo é bonito. É uma bênção de Deus você ser pobre. Porque a doutrina continuou. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Por isso que os governos, eles vão influenciar nessa direção. Jezabel, imoralidade, crianças não são abusadas mais, elas consentiram. Elas escolhem. E quando a gente abre mão dessas coisas, nós estamos abrindo mão da influência. Porque quando Deus diz, Deus criou o homem, Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus. Aí ele para e fala, homem, e Deus fala, LGBTIHSJK? Não. Deus fala o quê? Homem e mulher. Quando nós não influenciamos nisso, e ficamos querendo ser simpáticos, politicamente corretos, sabe o que acontece? Perdemos influência. É o contrário. Porque ele diz, domine, mas é a partir da família. É muita coisa, minha cabeça está exagerando, deixa eu parar aqui. O que eu quis dizer é que a pessoa usada pelo inimigo não é nossa inimiga. A pessoa usada pelo inimigo morre, mas o espírito continua. A nossa luta é contra o espírito, é contra a doutrina. Então, aí o Balaão é a mesma coisa. Os governos querem exercer o que? Balaão, troca. O que é Balaão? Troca, corrupção, dinheiro, povo pobre, povo comprado por R$200. E aqui eu estou vendendo influência. Balaão, o que Balaão fazia? Ele fazia falsas profecias por dinheiro. Então Balaão morre, mas o espírito dele continua, está lá na igreja de Pérgamo. Leviatã, sabe o que é Leviatã? Espírito de engano, de manipulação, de mentira, de fala mansa. É o espírito da meia-verdade. E nós vamos quebrar isso no Brasil em nome de Jesus. Ah, eu não vou votar nesse cara por quê? Ah, porque ele fala muita verdade. Ah, esse aqui ele fala assim mais ou menos. Olha só. É uma maldição. Quando nós temos medo da verdade, nós não temos possibilidades de sermos transformados. É quase outra pregação, mas eu vou terminar por aqui. Salmos 33:12 diz assim: como é feliz, diga comigo, como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Sabe o que eu quero dizer para você? Não é sobre um presidente. Eu não estou aqui nunca fazendo campanha política, nossa igreja tem muita maturidade nessa área, graças a Deus. Mas preste atenção, não tem nada a ver com isso, por favor. Estou dizendo para você que quem faz do Brasil o seu Senhor não é um presidente, mas é a igreja. É a igreja. Espero que não tenhamos que ir para as ruas lutar contra o aborto, mas se tivermos que ir, a igreja pode colocar 70 milhões de pessoas nas ruas. Com 15 milhões de pessoas derrubaram uma presidente. Aliás, desculpa, por favor, uma presidenta machista. Com 15 milhões, com 70 milhões de pessoas. Quantos estão entendendo o poder da igreja? Como será o futuro? O futuro é um futuro de influência para a minha vida e para a sua vida. E eu juro que eu vou concluir agora. Mateus 5,14 diz assim, preste atenção, porque a igreja não vai fechar na sua bolha, cuidado.
Nossas células não podem se fechar como uma bolha. Você, a sua casa é a extensão da igreja. Vocês não são uma bolha. E a Light não vai ser uma bolha. E a igreja de Jesus não se fechará numa bolha. A igreja verdadeira não pode ser uma subcultura do sistema. Ela é formadora de sistema. Mateus 5,14. Fica de pé no seu lugar, eu quero concluir com isso. Estou empolgado. Meu título de leitor está aqui no bolso. E hoje eu não vou enfrentar fila. Vocês são a luz do mundo. Você é a light do mundo. Oh, aleluia. Light é de luz, não é leve não, viu gente? Por favor, quando você for explicar a igreja aí fora. Eu sou da light, aí a pessoa, o que é light? Não sei, deixa eu ver no Google. Aí aparece lá, leve. Light é luz. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Por isso a igreja brasileira não tem como voltar atrás. Não tem como mais fingir que é amiga do inimigo. Não tem como mais fingir o que ela crê. Não tem mais como. Ainda que isso custe a nossa vida. Ainda que custe a sua vida, você não pode se esconder no lugar que você está. Ainda que isso custe o seu emprego. Ainda que isso custe a sua promoção. Ainda que isso custe qualquer coisa, você é uma luz aonde Deus te colocou.